A sua igreja, bom dia a todos aí, em nome de Jesus, passando aqui para deixar o nosso pão diário. Irmãos, eu quero trazer hoje 3 pecados imperdoáveis, sendo que 2 deles, se houver arrependimento, se houver retratação da nossa parte, há perdão. Um deles não, amém? Quero salientar isso, porque eu estou jogando os 3 no único balaio, vamos dizer assim, que o meu tema é 3 pecados imperdoáveis. Lembrando, o primeiro pecado causado que eu vou citar não tem perdão. Se eu e você cometer isso, mesmo que a gente, Senhor, me perdoa porque eu não sabia o que eu estava falando, já era. O segundo e o terceiro, se houver arrependimento da nossa parte, a Bíblia diz que há perdão. Mas por que eu falo que ele é imperdoável? Porque, como nós falamos ontem aqui no culto, o ser humano, ele é muito egoísta e autoritário. Se ele não for transformado pela palavra e regenerado, ele vai estar dentro da igreja, irmãos, e no final de tudo vai ser condenado. Mas enfim, vamos lá, vamos ver quais são esses 3 pecados que a Bíblia narra. Jesus falou sobre isso, que seria pecados que seriam imperdoáveis. Vamos lá. O primeiro se encontra no Evangelho de Marcos 3:29, que diz assim: mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Irmãos, veja bem, a Bíblia vai dizer que os escribas estavam junto ali vendo Jesus, e Jesus ele está expulsando demônios. E eles atribuem aquilo ali que Jesus estava fazendo, dizendo que Jesus expulsava demônio porque Jesus tinha o chefe dos demônios nele. Aí Jesus vai e diz assim, no verso 23, como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados, as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Então vamos lá, vamos ver certinho para depois não haver divergência nos outros 2 pecados que eu vou listar aqui. Aqui é o pecado com a blasfêmia do Espírito Santo. É atribuir algo que Deus fez a demônios. Vou te dar um exemplo. Eu estou ministrando a palavra de Deus. Eu estou falando da palavra de Deus, como nós pregamos aqui ontem, de 1 Pedro 2. Eu estou ensinando da palavra. Aí você está aqui na nave da igreja, você está falando, não, o pastor ele está batendo na gente porque é o diabo usando ele. Você está atribuindo aquilo que eu estou dizendo, que é a palavra de Deus, a quem? Ao diabo, algo que Deus está fazendo através de mim, a demônio. Você pecou, não contra mim, mas contra o Espírito Santo. É o agente que me usa. É o agente que me usa. É esse pecado que Jesus está falando, amém? Mas vamos lá, não temos muito tempo, vamos correr aqui. Qual que é o segundo pecado imperdoável, pastor, que vai levar a pessoa ao inferno? Nós falamos aqui ontem também. Está lá em Marcos 16. Marcos 16, que diz assim, quem crer, eu vou ler o 15 e o 16 para você entender. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então Jesus deu uma ordem aos seus discípulos. Quem é discípulo? Aquele que crê, aquele que foi batizado, aquele que agora confessou a tua fé em Jesus publicamente, passou pelo batismo e estamos aí fazendo a obra, anunciando o evangelho, as virtudes
daquele que nos chamou. Amém? Então Jesus disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Veja bem, eu prego o evangelho às pessoas. As pessoas que dizem crer, elas vão querer se batizar. Por quê? Se você creu, é a ação do Espírito Santo em você, que você creu, você crê em Jesus. Aí você pede o batismo. Por que você pede o batismo? Jesus deixou aqui imposto: quem crer e for batizado. Quem crer e for batizado será salvo. Não é que está salvo, será salvo. Porque tem uma caminhada, uma jornada. Não é eu batizar, agora eu não preciso de Jesus mais. Agora eu preciso orar, eu preciso meditar na palavra, agora eu preciso crescer, como nós estudamos aqui ontem, que a gente precisa comer da palavra todo dia para a gente ter um crescimento, senão a gente vai ficar um bebezinho o resto da vida. Mas enfim, então por que esse pecado aqui, gente, ele é imperdoável? Olha a parte B: porém quem não crer será condenado. Ou seja, o evangelho é proposto a todos, mas nem todos creem, nem todos querem o batismo, nem todos querem Jesus, como nós lemos lá em João 1,11 ontem. Ele veio para os seus, mas os seus não o quiseram. Então, quando a pessoa nega seu Salvador, não quer Jesus, só quer os presentes, só quer os benefícios, não é salvo. Então, é um pecado imperdoável. Por que é um pecado? Jesus veio com a nossa carta de alforria, vamos dizer assim, que nós estávamos como escravos do pecado. E ele vem com a carta, ele dizendo para mim e para você: ó, está aqui, ó. Eu assinei com sangue ela. O penhor é o Espírito Santo, que nós recebemos ele, irmãos, quando cremos, aceitamos a Jesus. Aí se batizamos, porque temos o Espírito Santo, Jesus está em nós, e agora a gente vai cumprir tudo aquilo que Jesus estipulou para nós fazermos. Amém? É o segundo. E o terceiro, pastor? Vamos ver o terceiro? Marcos 11, 25. Marcos 11, 25. Olha o que diz o texto. Marcos 11, 25. E quando estiverdes orando, olha só esse texto: se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então, se eu tiver alguma coisa contra alguém, eu vou orar. Não vai acontecer nada. Deus não vai me ouvir. Por que ele não vai me ouvir? Se ele não me perdoou, porque eu não perdoei meu irmão. Eu não perdoei o meu irmão, está aqui, ó. O meu Pai Celestial não vai me perdoar. Por que esse pecado aqui, então, é pecado imperdoável? Porque se eu não perdoo, não vou ser perdoado, gente. Se eu não perdoo, não vou ser perdoado. Se você não perdoa, não vai ser perdoado. Então não vou orar. Irmãos, antes de você orar, está aqui o texto, ó. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Agora, veja bem, eu estou aqui na igreja. Antes de trazer essa mensagem, eu estava orando. Aí eu lembrei que eu tenho alguma coisa contra alguém. Eu lembrei que eu tenho alguma dívida aqui com alguém. Eu tenho algo aqui, uma ofensa, que eu ofendi alguém, que eu maltratei alguém. Mas eu não vou lá agora, tá bom. Só pegar meu celular. Alô? Paz, senhor irmão. Às vezes não é crente. Bom dia. Tudo bem? Eu quero me retratar. Eu quero lhe pedir perdão. Mas eu não te perdoo. O que você fez é imperdoável. Eu estou com meu coração em paz. Eu estou te pedindo perdão. Eu errei. Eu falhei. Eu já pedi perdão a Deus, estou pedindo perdão a você, que foi a você que eu fiz mal. Foi a você que eu ofendi. Foi de você que eu falei mal. Se a pessoa não aceitou o seu perdão, problema dela, mas a sua parte com ela e com Deus você fez.
Você entendeu? Então, igreja, nós precisamos rever os nossos conceitos. Lembra da palavra de ontem? Eu preciso tirar tudo aquilo que me impede de crescer na obra de Deus. Tudo aquilo que me impede de se aproximar de Deus. Porque se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado pelo meu Pai. É um pecado imperdoável. Se a pessoa que crê em Jesus não se batizar, não querer evangelizar, não querer fazer a obra de Deus, não querer falar daquele que o chamou, não querer ser, irmãos, o instrumento de Deus aqui para salvar vidas, como eu disse ontem, irmãos, você só vai chamar alguém para ir morar no céu se você estiver indo morar no céu. Pode ver, você vai fazer uma festa de aniversário, por que você convida pessoas para ir na festa de aniversário? Porque lá é um lugar que vai ter o quê? Alegria. Você não chama alguém numa festa de aniversário para ter briga. Você não chama alguém no casamento, irmão, para ter discórdia. Lá vai ser um dia de alegria. Então, se eu estou indo para o céu, eu sei que lá vai ser um lugar de eternidade maravilhoso. Como diz lá em Apocalipse 21, não haverá mais choro, não haverá mais dor. Eu quero que pessoas vá para lá. Quem que eu quero que vá para lá? Lembra da oração? Eu oro pelo para quem está próximo de mim, minha família. Eu oro para quem me ensina, meus líderes. O dedo maior. Eu oro pelas autoridades. Não adianta eu ficar metendo o pau no presidente, no prefeito, nos governantes, no vereador. Não adianta eu meter o pau na polícia, na GCM, seja em quem for nas autoridades, irmãos, se eu não oro por eles. Então eu tenho que fazer minha parte como cristão. Aí tem esse dedinho aqui, lembra? É o mais frágil, eu tenho que orar pelos mais frágeis, os mais fracos. E aqueles que estão lá fora no mundo, debaixo de uma ponte, doentes no hospital, aqueles que estão presos. Pastor, mas eles causaram danos à sociedade, fizeram isso? Sim, estão pagando pelo crime lá. Deus pode salvar eles também, se eles quiserem, lógico. Então tem que orar por eles, é minha obrigação como cristão. E é isso aqui, pequenininho sou eu. Eu sou pequeno, você é pequeno, não tem ninguém grande perto de Deus. Nós somos tudo vaso, irmão, de péssima qualidade. Mas nós temos um oleiro que tem umas mãos maravilhosas, que pega esse barro putrificado, uma lama podre, e aí ele transforma em vaso para ser usado em suas mãos, para ser bênção na vida de outras pessoas. Amém? Que eu e você, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a nunca cometer esse pecado, igreja. Esses 3 pecados. Não receber Jesus como nosso Salvador. De ter um coração magoado, rancor contra o próximo. E mesmo assim está orando, mesmo assim está cantando ao Senhor, mesmo assim está ceiando. E que eu e você não atribua aos demônios aquilo que Deus está fazendo. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.